Eu recebi um presente do pastor Carlito nesse final de semana que ele esteve aqui. E o Carlito é uma pessoa que me inspira muito. É um homem que eu admiro pela seriedade, pela simplicidade, pela maneira como ele expõe a palavra de Deus. É um dos meus amigos que mais lê. Carlito lê em média de 2, às vezes até 3 livros por semana. Ele lê muito, muito, muito. Ele é um homem que ama a leitura. E ele me deu um livro. Na verdade, ele me deu 2. Ele me deu esse livro. Eu havia recebido um presente 1 mês, 2 meses atrás, do pastor Cleverson, um livro que me abençoou demais, parecido com esse. O título daquele livro é Peneirado, quando Deus peneira você. Muito interessante. Mas para esse momento da igreja, me chamou muita atenção. O título dele é Enraizado. É o pastor Benning, o pastor da igreja nos Estados Unidos, Jesus Culture. É uma das igrejas que está influenciando muito os Estados Unidos. Eu li todo esse livro essa semana e eu gosto como você, às vezes, não sei quantos aqui gostam, mas às vezes quando eu tenho um pouco de tempo, eu gosto de assistir jornal na televisão. Jornal, alguns, notícia. Quem gosta de assistir notícia? Eu acho que brasileiro gosta. Mas faz tempo que eu não ouço uma notícia boa no jornal. É corrupção, é coisa ruim. E eu falei, o que eu ganho ouvindo essas notícias tantas vezes repetidamente? Porque uma notícia dá não sei quantas vezes. Então eu escolhi, ao invés de ficar ouvindo, claro, né, eu acho que a informação é importante, mas eu decidi mudar um pouquinho a maneira como eu invisto meu tempo. Então eu comecei a gastar um pouco do meu tempo lendo. E esse livro me abençoou demais. E quantos aqui gostam de ler? Quem aqui gosta de ler? Eu falei com o Carlito, né, Halster está aí, o Halster me ajuda nisso. Eu pedi para o Carlito mandar 100 desses livros, né, para estar à disposição na livraria a partir dessa semana. Ele deve custar mais ou menos R$35, eu acho. E eu queria incentivar muito você a ler esse livro. Quando você ler esse livro, você vai ver que algumas coisas que eu falei hoje de manhã, eu vou falar hoje de manhã, está aqui. Porque achei muito importante essas coisas. O tema da minha palavra hoje de manhã é exatamente o tema desse livro, Enraizado. E olha essa árvore aí. Gostei muito dessa foto, porque às vezes, quando olhamos para uma árvore, não temos a noção de que ela só está de pé por causa das raízes que a sustentam. E assim também é um prédio, né? Quando construir um prédio na frente de onde eu moro, um prédio com 24 andares, eu fiquei maravilhado com a fundação, o tempo que eles gastaram na fundação daquele prédio. Mas a fundação não aparece, mas é ela que sustenta tudo aquilo que vem para cima da terra. E há um texto de Salmos, capítulo 1, verso 3 e verso 4, que o salmista diz assim, falando sobre aquele que medita na palavra: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Queridos, eu creio que a vida cristã é como essa árvore. O que nós mostramos, ou o que as pessoas veem, sempre será o resultado das nossas raízes, da profundidade das nossas raízes. Quanto maior a árvore, maior serão as raízes dentro do solo. Assim também é a nossa vida. Quanto mais responsabilidade ou quanto mais crescimento o Senhor nos der, mais precisaremos aprofundar as nossas raízes. Jesus falou sobre esse tema em Lucas capítulo 8, verso 13, na parábola do semeador.
ele disse que, falando da situação das pessoas, ele diz assim: as sementes que caíram sobre as pedras são ou as pessoas que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Queridos, eu tenho feito uma pergunta: por que tantas pessoas caminham por algum tempo razoavelmente bem na vida cristã, mas daí a pouco elas desanimam, daí a pouco elas desistem, e elas desistem rapidamente demais? E Jesus diz qual é a causa: é a falta de raízes profundas. Quando vêm as dificuldades, essas pessoas, elas abandonam aquilo que lhes trouxe grande alegria. Nós vivemos, com certeza, todos nós sabemos, numa sociedade, em muitos casos, de raízes extremamente superficiais. Muitas coisas, as raízes não conseguem se aprofundar. Por exemplo, alguns de vocês vão saber como era. Muitas pessoas que se tornaram diretores, presidentes, pessoas de destaque nas companhias, nas empresas, alguns anos eles entravam como office boy, ou um prestador de serviço, auxiliar de escritório, e depois de 20, 25 anos, eles chegavam a um cargo na diretoria. Havia um caminho, as pessoas davam as suas vidas naquela organização, elas criavam raízes profundas naquela organização, havia estabilidade. Mas hoje, a maioria das pessoas não consegue imaginar fazer uma carreira de 20 anos. Osni, você trabalhou quantos anos numa empresa? 25 anos. É quase uma coisa rara pensar um jovem hoje que está entrando no mercado de trabalho com 17, 18 anos, 25 anos depois, está na mesma empresa. A sociedade não está mais acostumada a criar estas raízes, a criar esta identidade. E eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje de manhã, dentro desse tema que eu estou abordando com vocês. Tem 3 raízes que nós precisamos desenvolver na vida cristã. E eu gostaria de repartir com vocês nessas 3 que eu escolhi. Me parece que pessoas, observo muito, depois de 30 anos trabalhando no mesmo lugar, me relacionando com pessoas, ou vendo histórico de pessoas, porque eu conheço história de tantas pessoas, eu vi as pessoas, gente, dava para escrever um livro bem grosso, de todos esses anos, observando pessoas, observando o comportamento de pessoas, observando crescimento de pessoas, observando pessoas que desistiram ao longo do caminho. E é tão interessante que, por exemplo, ouvindo, eu já decorei até algumas frases quando as pessoas vêm conversar comigo, dependendo do tipo de problema que elas têm. Elas repetem quase, eu já poderia até completar o que elas vão dizer, porque é muito parecido. Por exemplo, uma pessoa quando vai deixar da igreja, ela tem um discurso muito parecido. Uma pessoa quando quer separar no casamento, o discurso é muito parecido. Uma pessoa quando fica magoada, as palavras são muito idênticas. É interessante como o ser humano, ele pode produzir tanta semelhança. Por outro lado, eu já vi nesses anos pessoas que cresceram, pessoas que amadureceram, pessoas que passaram a produzir muito na sua vida familiar, na sua vida profissional e também no reino de Deus. Estas pessoas,
quase todas elas desenvolveram raízes profundas nessas 3 áreas que eu quero mencionar hoje de manhã. A primeira raiz que precisamos desenvolver profundamente para crescermos no reino de Deus é a raiz da confiança em Deus. Diga assim: confiança em Deus. Confiança em Deus. As nossas primeiras experiências com Deus, elas são muito importantes para que desenvolvamos uma base que sustente a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Senorá sempre fala muito isso, né, na cura interior, e o Osni também, pessoas que trabalham na área, né, com encontro, falam de muitas pessoas que têm muita dificuldade de confiarem plenamente em Deus por causa da imagem paterna. Quando nós temos uma imagem paterna distorcida daquilo que é o propósito de Deus, criamos muitas dificuldades para os nossos filhos a poderem confiar totalmente em Deus. Ainda que como crentes, nós falamos que confiamos em Deus, mas esta raiz muitas vezes não é aprofundada. Queridos, eu espero ter desenvolvido nesses anos profundidade nessa raiz da confiança em Deus. Mas eu confesso para vocês que ainda às vezes eu tenho dificuldade de confiar 100% na direção de Deus. Por exemplo, amanhã eu viajo para a Ásia, vou para inaugurar a nossa igreja lá no Camboja. Diga graças a Deus. É aquelas coisas que eu nunca imaginei, mas é Deus que faz, é Deus que constrói. Mas uma coisa que eu fico pensando, eu tenho lá no escritório aquela folhinha assinada em branco, que eu falei: Senhor, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, porque eu confio na tua direção. Quantos aqui confiam na direção de Deus? Mas eu pergunto, já pensou se eu chegar lá no Camboja, ao inaugurar aquela igreja, começando, e o Senhor fala assim para mim: meu filho, eu quero que você assuma o pastoreio dessa igreja. Você acha que eu estou pronto para isso? Eu acho que poderia até obedecer, mas não acho que eu esteja tão pronto para isso. Eu pergunto: a igreja estaria pronta para isso? Diga não, por favor, me ajude. Brincadeira. Mas a Thalita e o Anderson mudaram terça-feira para a Argentina, minha filha do meio. Então é a primeira vez que eu tenho uma filha morando fora do Brasil. Você acha que é fácil isso? A gente confia, mas essa raiz precisa cada dia estar mais aprofundada em Deus. Confiar plenamente. E é interessante que esse desejo de confiar em Deus, ele sempre me acompanhou. Mas quando eu chego diante dessas situações, eu falo: Senhor, eu preciso que esta raiz seja mais aprofundada, né, para que eu possa confiar totalmente minha vida nas mãos de Deus. Davi era um jovenzinho, mas ele fez, né, ele desenvolveu a raiz da confiança em Deus desde muito cedo. 1 Samuel 17, verso 37, quando ele está falando com Saul, ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse o Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Davi era um jovenzinho, mas ele estava aprendendo a confiar inteiramente no Senhor. Queridos, quando eu estava falando de honestidade, muitas vezes, algumas pessoas, elas não são desonestas ao não entregar um dízimo ou uma oferta. Não são desonestas. Sabe o que acontece? Elas são honestas, mas elas têm dificuldade de confiar em Deus. Elas falam assim: o dinheiro está tão curto, se eu tirar essa parte, vai faltar para isso, para aquilo, para aquele outro. Quando nós dizimamos ou ofertamos, é uma maneira de expressarmos a nossa confiança em Deus. E Davi estava aprendendo a fazer isso. Deus está interessado realmente que nós
possamos desenvolver essa raiz. Ele não está interessado no meu conforto. Estranho isso. Diga assim: Deus não está interessado no meu conforto. Você só está repetindo, você não precisa concordar comigo, só pedir para você repetir, para você pensar. Deus não está interessado no meu conforto. Deus está interessado no meu crescimento. Mesmo que para crescer, eu venha passar por situações desconfortáveis. E muitas vezes nós seremos levados a situações desconfortáveis para podermos aprofundar a raiz do crescimento e da confiança em Deus. Marcos capítulo 4, 35 até o 40 está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos 4, 35. Isso já vamos ter na tela. Vou lendo aqui para a gente caminhar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também outros com ele, outros barquinhos com ele. E levantou-se grande temporal, diga grande temporal. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo: mestre, mestre. O que foi que os discípulos falaram? Você pode me ajudar se você está ligado aí? Vamos lá? O que foi que os discípulos falaram? Mestre, não se te dá que nós estamos perecendo? Ou seja, não está confortável para nós aqui dentro do barco? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Veja o verso 40. E ele disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus não estava interessado no conforto dos seus discípulos. Jesus estava interessado em que a fé deles aumentasse, que a confiança em Deus aumentasse. Vai haver situações de dificuldade na sua vida, Deus vai permitir, com o desejo de que a sua confiança nele aumente. Quem já passou por momentos bem difíceis na sua vida? Eu te pergunto, a nossa confiança em Deus aumenta mais nesta hora ou nos dias de celebração e de festa? Mais nessa hora. A prova, a dificuldade sempre terá como objetivo nos levar a aprofundar as raízes da confiança em Deus. No começo da vida, nós entregamos tudo a Deus e confiamos, na verdade, que Ele vai fazer todas as coisas. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, nós confiamos na obra dEle, é Deus que vai fazer. Depois de alguns anos, é muito interessante, irmãos, né, quando nós começamos lá na pequena igreja, eu tinha tanta confiança em Deus, porque não tinha quase nada que pudesse me dar segurança. Minha segurança exclusiva era Deus. Não tinha dinheiro, não tinha pessoas, ou muito poucas, os recursos eram pequenos, as limitações eram grandes, então o que me sobrava era confiar em Deus. Eu lembro falando assim: Deus, se o Senhor não abençoar essa casa, se o Senhor não edificar essa casa, não tem futuro para nós. Nossa vida era confiar em Deus. Porém, 30 anos depois, tem tantas coisas na minha mão, e aí eu comecei a me sentir pressionado para sustentar aquilo que Deus havia criado. Mas se é Deus que criou, é Ele que deve sustentar. Esse é meu coração hoje. É Deus que criou, é Ele que sustente, porque o homem não pode sustentar aquilo que Deus criou. A pressão entra na nossa vida, procurando tirar a nossa confiança de Deus e colocar um esforço extraordinário para sustentar aquilo que nós não criamos. Gente, eu não criei essa igreja é de Deus, essa igreja não é minha. Vou repetir isso para ver se você acorda. Eu não criei essa igreja é de Deus, ela não é minha. Essa igreja não é dos pastores. Essa obra é
dele. Meu irmão, quantas vezes eu já fiquei envergonhado pelo número de pessoas que participam de um culto, como se a igreja fosse minha, como se eu tivesse que prestar conta de mim mesmo. Hoje eu não faço mais isso, essa igreja é de Deus. As pessoas que estão aqui, imagino eu, estão por causa de Deus. Espero que ninguém esteja aqui por minha causa e nem por causa dos pastores. Diga assim, eu estou aqui por causa de Deus. Por causa de Deus, por isso. Eu estou aqui por causa de Deus. Esta tem que ser a nossa confiança. Eu quero novamente aprender a confiar em Deus. Queridos, quando nós fizemos esta reforma, nós fizemos essa reforma na casa de Deus. Isso aqui não é reforma na minha casa. Isso aqui não é reforma na sua casa. Isso aqui é reforma na casa de Deus. Então Deus vai prover o sustento para a sua casa. Eu creio de todo o meu coração, a minha confiança está em Deus novamente. A única responsabilidade que eu tenho é de continuar seguindo Jesus. Eu sigo a Jesus, e você? Então diga, eu sigo a Jesus. Essa é a minha obrigação. É isso que eu quero continuar fazendo aqui. É isso que eu quero. Alguém perguntou, Odilon, você vai ficar velho? Falei, vou, se Jesus não vier. Já estou ficando. E aí depois de você, o que vai ser com a igreja? Eu falei, não sei, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. E diga para o irmão, e nem seu também. Isso não é problema nosso, irmão. Isso é problema de Deus. É Ele que vai dar continuidade a essa obra. Foi Ele que levantou essa obra, é Ele que vai dar continuidade a essa obra. Porque a igreja pertence a Deus. Deus vai escolher pessoas. Ele continua escolhendo pessoas. Eu acho muito interessante como Deus escolhe. Eu não sei. Gente, na festa, algumas pessoas queriam saber o que eu estava sentindo na festa. Sabe o que eu estava sentindo? Olhando tudo aquilo. Sabe que meu sentimento é que não tem a ver comigo. Isso tem a ver com Deus. Não tem a ver comigo. Isso tem a ver com Deus. Porque te confesso que se lá 30 anos atrás eu fosse escolher alguém para dirigir uma igreja grande como essa, eu não escolheria eu. E até hoje não me escolheria. As pessoas olham para mim, eu não sei o que você pensa de mim, mas eu sei o que eu penso de mim. Não há, irmãos, a escolha de Deus é um mistério. Eu não sei como Deus escolhe. Eu realmente não sei. Quantas igrejas nós tínhamos na Vila São Pedro há 30 anos atrás? Nós tínhamos 12 igrejas. Eu lembro uma conversa contigo, Silvino, lá no comecinho, falando da igreja crescer. Eu lembro que você falou assim, pastor, mas tem tanta igreja evangélica. Eu falei, é verdade. Aí nós contamos, tinha 12 igrejas evangélicas lá. E nós éramos uma das 12 pequenininhas lá. Agora, por que Deus nos escolheu, irmão? Eu não sei. Poderia ter escolhido qualquer outra igreja. Por isso que nunca podemos nos gloriar. Pelo contrário, nossa responsabilidade aumenta diante de Deus. Quando Deus escolhe, não há nenhuma lógica. Pelo contrário, Deus escolhe pessoas que não se sentem qualificadas para fazer aquilo que foram chamadas para fazer. 1 Coríntios 1, Paulo descreve isso a partir do 26 até o verso 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas e magras, brincadeira, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
Ou seja, Deus não escolhe pessoas como nós escolheríamos. Ele escolhe pessoas inadequadas, que parece que não têm razão ou condição de fazer aquilo que foram chamados para fazer. É Ele que escolhe. João 15,16, Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Para uma razão, para darem fruto e que o vosso fruto permaneça. Agora, eu também sei que tem pessoas que Deus escolheu, mas elas não entenderam a escolha de Deus, por algumas razões. Acharam que não poderiam corresponder àquilo que Deus chamou elas para fazerem. Eu confio na habilidade de Deus de escolher. Ele me escolheu. Ele escolheu você. Diga assim: Deus me escolheu. Gente, no meio da sua família, quantas pessoas tem? Deus escolheu você. Não que Ele não tenha e não possa também escolher os outros. Ele escolheu todos para a salvação na cruz. Mas Deus te escolheu de uma maneira específica para uma obra específica. Deus não escolheu você para falhar. Deus não escolheu você para ser uma pessoa infrutífera. Ele disse: eu te escolhi para que você dê fruto. Diga fruto. Mas sempre o medo de fracassar impede tantas vezes a gente se sentir escolhido de Deus. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz assim: eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Quem aqui gosta de ser fraco? Levanta a mão. Esse é um problema sério do evangelho dos nossos dias. A fraqueza nos ofende. Nós não podemos imaginar um líder fraco. Nós queremos líderes super fortes. Nosso evangelho é um evangelho triunfalista. Se alguém está passando por uma prova, nós achamos que está em pecado. Porque se você serve a Deus, as coisas devem acontecer para você da melhor maneira possível. Isso não é verdade. O evangelho, quando você olha, irmãos, queridos, quando eu penso nesses 30 anos que nós vivemos, teve momentos extremamente difíceis na igreja. Extremamente difíceis. Provas duríssimas. Damares, Reinaldo, às vezes eu lembro aquela nossa reunião daquele domingo de manhã. Aquilo foi a maior loucura. Uma fraqueza para acabar com a igreja. Mas na fraqueza nasceu a força de Deus. Nós rejeitamos um dos grandes instrumentos de Deus para aprofundar nossas raízes na confiança, quando não nos deixamos ou não permitimos ser provados por Deus. E fazemos de tudo para não passarmos por prova diante de Deus. As provas fazem parte da vida. As dificuldades fazem parte da igreja. As dificuldades fazem parte da família. Mas queremos imediatamente sair daquela situação sem antes aprofundar as nossas raízes da confiança em Deus. Quando eu olho para a vida de Paulo, o texto que o Mário Rui pregou de 2 Coríntios 1, 8, 10, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que o ressuscitou dos mortos, ou que ressuscita os mortos. Queridos, a prova vai nos ajudar a aprofundar a nossa raiz da confiança em Deus. Faça da prova um momento de aprofundar a sua confiança em Deus.
Estando no hospital esses dias fazendo uma visita para uma família, e o Marcos passou por essa prova agora no hospital, com o filhinho. É um menino, né, Carlos? É menina. Está ali do ladinho. Como que é o nome? Como é que é o nome, Carlos? A Laís. Eu vi a Laís hoje. Eu sei que o Osni foi muitas vezes no hospital. Ela ficou na UTI muitos dias. E parece estranho alguém que serve no louvor, servindo tanto a igreja, passar por provas. A gente acha isso muito estranho. Mas esses momentos são preciosos na vida da gente. Toda vez que eu vou ao Pequeno Príncipe, eu lembro lá, Israel morreu, meu filho com 3 meses. Que prova dura, irmãos. Que momento difícil. Mas ali o Senhor estava aprofundando as raízes do meu coração de confiar em Deus. Para poder colocar uma grande obra que precisaria de raízes profundas para sustentar aquilo que Deus queria colocar na minha mão. Algumas pessoas olham, nossa, Odilon, é muito bom sua vida, viajando para lá e para cá, né? Vai para a Tailândia, vai para o Camboja, é muito bom. Mas antes, irmão, o que é preciso ser feito na vida para construir essas coisas depois? Os galhos da árvore são muito bonitos, os frutos são muito bonitos, mas as raízes precisam ser aprofundadas na confiança em Deus. É necessário que quando vem a prova, como você se coloca diante da prova, como você responde para Deus a prova que Ele te coloca. Paulo diz, eu não quero esconder de vocês a história, a trajetória da minha vida. Queridos, nos dias que nós passamos a prova da violência, arma na cabeça, ameaça de morte, é isso que vai fazer com que a nossa confiança seja colocada totalmente em Deus. Mas eu lembro de uma pessoa, naquele momento de aflição, uma pessoa disse, pastor, tem algum pecado na sua vida? Confessa logo para Deus te poupar do sofrimento. Não havia pecado, Deus estava querendo estabelecer profundidade das raízes para colocar coisas grandes na mão de um homem que Ele escolheu, de uma igreja que Ele escolheu. É isso que nós precisamos entender quando vem a prova. Deus, Ele quer nos levar, né, a uma grande construção para a glória dEle, mas temos que ser aprovados primeiro. Nós queremos as bênçãos, mas não a prova. Confie em Deus, confie nas promessas de Deus, confie naquilo que Deus tem te chamado, naquilo que Deus tem te falado. Se Deus te dá uma palavra, creia nessa palavra. Ana recebeu uma palavra, era uma mulher angustiada, ela queria um filho, mas ela não queria um filho para si mesma, ela queria um filho para cumprir o propósito de Deus. Quando Deus te dá uma palavra, receba. Queridos, coloque sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança na palavra de Deus. Tenha temor da presença de Deus. Aprofunde na raiz da confiança. Creia de que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Deus, Ele não falha. Diga assim, raiz da confiança em Deus. Por incrível que pareça, irmãos, nós precisamos ensinar a igreja a confiar em Deus de novo. A segunda raiz que eu quero falar hoje de manhã com vocês, que precisamos aprofundar, e eu quero reconhecer que a igreja, eu penso que tem ido tão bem, tantas coisas boas eu vi nesses dias, é a raiz do serviço, diga serviço. Davi tinha uma raiz profunda de intimidade com Deus por meio da adoração. Mas ele também estava desenvolvendo a raiz de serviço. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Davi era um adorador, mas também era um servo. Ele servia seu pai, ele servia seus irmãos. Esse texto de 1 Samuel 16 conta a história de um jovenzinho trabalhador. Diga assim, trabalhador. Diga assim, um jovenzinho trabalhador. Uma das coisas que me alegrou demais, Jonathan e todo o seu time de adolescentes, foi a escolha que vocês fizeram de trabalhar na festa, recolhendo o lixo que as pessoas produziam. É a cultura de trabalho, já desde cedo, desenvolvida nas próximas gerações. Pessoas que têm alegria em trabalhar. Eu vi tanta gente trabalhando nesses dias, encontrando grandeza por meio do serviço. Jesus ensinou isso. Ele disse para os discípulos: se vocês querem ser grandes, não há nenhum problema em ser grande no reino de Deus. Os discípulos estavam conversando entre eles qual deles era o maior. E Jesus não os repreendeu por quererem ser grandes. Jesus apenas conduziu-os para a grandeza ser alcançada por meio do serviço. Jesus disse: se alguém quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Seja aquele que serve. Deixa eu te perguntar. O que você tem feito nessa casa para servir as pessoas? O que você está fazendo para servir as pessoas? Que atividade? Agora eu estou falando de trabalho mesmo. O que você fez nesse tempo para servir? Essa raiz precisa ser aprofundada. Jesus disse: o Filho do Homem veio para dar o exemplo, para servir as pessoas. Às vezes, queridos, nós queremos criar um relacionamento com Deus, de apenas nos relacionarmos com Ele e tirarmos as pessoas da nossa frente. Ele disse: não, você deve servir as pessoas. Quando procuramos oportunidade para amar e servir as pessoas, aumentamos a nossa capacidade de amar e servir a Deus. Devemos procurar servir, criar oportunidades para servir as pessoas, e quanto mais elas estiverem próximas de nós, melhor. As pessoas que mais devem desfrutar do nosso serviço é a nossa família. Nós devemos ser pessoas serviçais na nossa casa. O casamento, a família é um lugar de serviço. Quantas mulheres trabalham muito em casa para servir a sua família? Levanta bem alto a sua mão. E trabalham muito. Quantos homens trabalham para servir a sua família? Levanta bem alto a mão. Quantos filhos servem os seus pais? Levante as duas mãos para ver se uma. Queridos, a família é um lugar de serviço. Famílias bem estruturadas, famílias bem estabilizadas, são famílias em que uns servem os outros. É necessário achar a oportunidade de servir dentro da nossa casa, se o reino de Deus está dentro da nossa casa. As pessoas ao nosso lado, elas precisam ver bondade, elas precisam ver desejo de servir, elas precisam ver sentimento de serviço ou disposição para isso. Bill Johnson, o pastor da Bethel Church, diz uma coisa interessante. Todas as bênçãos que Deus, gostei demais dessa frase, todas as bênçãos que Deus coloca na nossa mão é para servir também os outros. Diga assim: toda bênção que chega na minha vida tem como objetivo servir a mim e também aos outros. Eu espero que você não fique chocado com isso. Nem todos os presentes que vocês me dão é para mim. Eu ganhei lá na conferência do Rio Grande do Sul uma rapadura de 6 quilos. Você acha que é para mim, irmão? Se eu imaginar que esse presente é para mim, alguém poderia até pensar, né? Mas não, eu vou imaginar é para mim. Gente, não é para mim.
A pessoa que me deu não pode ficar chateada. Meu Deus, eu dei aquela rapadura para o pastor e ele não comeu toda a rapadura. É impossível, gastaria eternidade para comer um negócio desses. Eu ganhei tanta roupa de aniversário, que eu não consigo usar tudo, irmãos. Não consigo. Pessoas precisando, então reparti de novo. Eu nem usei tudo. Porque não é tudo que vem na sua mão que é para você. Parte do que vem na sua mão é para você poder repartir com as outras pessoas. O reino de Deus é assim. Quando servimos a Deus por meio das pessoas, não nos preocupamos de sermos reconhecidos. Algumas pessoas dizem, eu tenho servido tantos anos, né, lá no Ministério de Crianças, pastor, nunca me dá um elogio. Estou lá no Clube do Tempo, a gente trabalhou tanto, nunca tem elogio. Estou lá no estacionamento, nunca tem elogio. Se você faz para Deus, não espere elogio das pessoas. Não há nada mais decepcionante do que servir as pessoas esperando delas o reconhecimento. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo, ele diz, vós servos, obedecei vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Diga assim, servindo ao Senhor. Diga assim, eu faço para Deus. Se você faz para Deus, haverá uma grande alegria no seu coração. Deus vai te recompensar com certeza. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui já me aborreceu demais. Eu já trabalhei, irmão, já fiz tanta coisa esperando o reconhecimento de homens, e aí o que eu tive foi frustração. Eu falei, não quero mais isso. Não quero mais trabalhar para homens, os homens são ingratos. Eu quero trabalhar para Deus. Diga, eu quero trabalhar para Deus. Mas diga bem bonito, eu quero trabalhar para Deus. Quando você decide servir a Deus, mas servindo as pessoas, assume uma postura de humildade. Essa humildade libera a graça de Deus sobre você. A graça de Deus, você faz para Deus, você vai experimentar uma graça extraordinária. Tiago 4,6 diz assim, porque Deus dá maior graça, pois Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é a recompensa de quem serve com humildade. Escolha servir humildemente, não para mostrar para as pessoas, mas faça como, Paulo diz, faça como para Deus. Você está lá no estacionamento, eu vejo tanta gente. Você já serviu? Quantos aqui já serviram? Homens já serviram no estacionamento e mulheres também? Levanta a sua mão. Quanta gente já serviu? Talvez você ainda não teve a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de servir no estacionamento. Você usa todo domingo há muito tempo. Eu servi no estacionamento ano passado, foi uma experiência extraordinária para nós pastores. E quero voltar de novo. Não é para que vocês me vejam, não, irmãos. Mas eu tenho aprendido o caminho do serviço e ele atrai a graça de Deus. Eu queria ver o pessoal do louvor, já vi vocês lá no estacionamento servindo. Eu quero ver de novo os pastores, eu queria ver você lá servindo. Quero ver jovens, já vi tantos. Uma oportunidade, encontre felicidade em servir a casa de Deus e os irmãos. Teve um irmão, ele está na minha célula. E aí a gente estava distribuindo as tarefas, ele é um advogado. Aí ele falou assim, pastor, eu quero trabalhar. E eu falei, sério? Eu falei, irmão, acabei de preencher todos os postos de serviço que a gente tinha. Ele falou, não sobrou nenhum. Eu falei, tem um, mas eu estava constrangido de oferecer para ele. Sobrou os banheiros. Ele disse, pastor, me dá os 3 dias que eu quero cuidar dos banheiros. Eu quero aprender com isso, irmãos. Nós temos que ter esse coração. Tem gente, por exemplo, que fala assim, eu sirvo no louvor, é meu dom, minha paixão, sou baterista. Aí eu falo, irmão, você poderia me ajudar a carregar aquelas cadeiras de lá para lá? Não, irmão, minha paixão é ser baterista.
Minha unção é só para bateria. A unção do servo de Deus é para servir aonde for chamado para servir. Se é para bateria, faça com paixão. Se é para carregar uma cadeira, faça com paixão. A obra de Deus é para pessoas que fazem o que precisa ser feito, como na casa. A gente faz o que a gente precisa fazer na casa. Nós vamos jejuar, quarta-feira é dia de jejum. Irmãos, se você jejuar para nós, vai ser pesado demais. Mas se você jejuar para Deus, meu irmão, vai ser uma bênção. Ah, tem que jejuar porque o pastor mandou jejuar. Só porque ele não gosta de comer, agora acho que é uma escravidão nessa igreja. É terrível, não faça isso. Mas se o jejum for para Deus, faça 12 horas de jejum. Deus nos tem abençoado com tanta comida. Jejum uma vez por mês para a obra de Deus. Se nós fizermos só aquilo que nos dá satisfação, podemos desenvolver uma cultura egoísta, até de serviço. Jesus fez coisas que ele não precisava fazer, nem deveria fazer, lavou os pés dos discípulos, e ele disse: eu dou exemplo para vocês. Vou falar uma coisa aqui para vocês: as pessoas mais alegres da nossa igreja são as pessoas que servem na igreja. Vou repetir: as pessoas mais alegres da nossa igreja são as pessoas que servem na igreja. Converse com uma pessoa deprimida para ver. A maioria das pessoas deprimidas perderam o desejo de servir os outros. Elas ficam em volta com a sua própria tristeza. Mas quando você se abre para os outros, virá uma alegria no seu coração. Então a primeira raiz qual é? Confiança em Deus. A segunda, terceira, comunidade, a raiz da comunidade. Essa eu gosto demais. Queridos, essa raiz é muito importante. Boa parte disso vai contra a natureza ou contra o que está acontecendo nos nossos dias. Tudo é feito para o ser, para a pessoa ficar sozinha. Davi, logo depois da experiência que ele serviu a Saul, ele foi para a caverna de Adulão e foram 400 homens atrás dele. Aqueles homens eram as piores pessoas da sociedade. Quem é que Deus queria ensinar para Davi o valor da comunidade? Diga o valor da comunidade. Quando o Lourenço falou sobre isso, faz 1 ano e pouco, eu fiquei apaixonado por esta palavra comunidade, desde aquela vez. Essa palavra comunidade me apaixona, porque Deus criou o homem para viver em comunidade. Eu não gosto da solidão, não gosto da solidão. Solidão me deprime. Se eu ficar um dia sozinho, é suficiente para eu ficar deprimido. Não sei, tem mais alguém assim aqui? Eu fico, só de ficar sozinho, já fico triste comigo mesmo. Não sei, dá um negócio. Eu sou o que sou por causa da comunidade. Queridos, eu sou o que sou por causa da minha família. Se eu fosse solteirão, ia ser horrível. Não saberia viver, irmãos. Eu dependo da minha família, não gosto de ficar longe da minha família, eu amo estar em casa com a minha família, eu preciso dessa comunidade chamada família. Quantos aqui podem dizer, eu preciso da minha família? Gente, para mim uma das coisas mais tristes na vida é ficar viúvo, eu sei que tem pessoas aqui viúvas. Quando eu olho para a senhora, eu falei, Jesus, deixa ela viver até a tua volta, porque, gente, eu não nasci para ser viúvo. Pensa. A solidão é uma coisa terrível, é o mal dessa sociedade. 1 Samuel 22, então esses 400 homens vão e se juntam com Davi, e Davi começa a se relacionar com eles. Vivemos numa cultura extremamente individualista. Uma das primeiras coisas que a criança aprende a dizer desde cedo é meu. É meu, é meu e é meu. Diga assim, é meu. Você sabe falar isso? É meu.
A cultura ocidental tende ao individualismo. A cultura oriental é mais voltada para relacionamentos. Eu fico impressionado. Lá na África, na nossa igreja lá, as pessoas da igreja, as famílias da igreja, 90% das famílias da igreja na África, eles têm uma panela. Para o pai, para a mãe, para os filhos, para o genro, para a nora e para os netos. Até a terceira geração, uma panela. Diga uma panela. Na hora do almoço, eles põem a panela no meio. E senta todo mundo na volta. E come com a mão. Diga uma panela. Eles são obrigados a se relacionarem. Agora, na nossa casa, tem dias que tem que ter uma panela para cada um, senão a briga é feia. Porque um gosta da comida de um jeito, o outro é do outro jeito, o outro é do outro jeito. Isso vem para a vida da igreja. O individualismo é uma doença. Quanto mais frio é o clima, mais tendência ao isolamento as pessoas têm. Curitiba é conhecido como uma capital de pessoas fechadas, voltadas para dentro de si. Você vai no norte, por exemplo, no nordeste, é uma festa. Pessoas voltadas para o individualismo são pessoas voltadas para tarefas. Pessoas voltadas para o relacionamento são voltadas para viverem em comunhão. O missionário no Quênia disse que para ir ao supermercado, que ele gasta 15 minutos a pé, ele leva mais de 1 hora, porque se não cumprimentar e conversar com todos que ele conhece, não vai dar certo. Ele disse que uma vez ele foi numa fila de banco, e aí, esperando chegar a sua vez, chegou uma senhora no caixa e começou a conversar. Daí a pouco, um saiu da fila, o outro saiu da fila, só ficou ele. Ele achou estranho. Aí ele perguntou para a senhora, por que eles foram embora da fila? Aí a senhora disse, é que eu preciso contar para ele notícia de toda a minha família, e vai demorar bastante. Então eles foram em casa, tomam um café, eles voltam para ser atendido mais tarde. Isso na nossa cultura dá um estresse. Imagina um negócio desse, irmão. Eles são voltados para relacionamentos. Jesus vivia em comunidade. Os evangelhos deixam isso muito claro. A igreja de Atos vivia em comunidade. O coração de Deus é voltado para a comunidade. E o que nós estamos contentes por causa da festa, não é por causa da festa em si, mas é porque nós voltamos a viver em comunidade nesses dias. As pessoas fizeram a comida que a gente ia comer, tinha um monte de gente trabalhando, servindo, a vida da comunidade voltou. Mateus 5, 23, 24, Jesus falou assim, olha, se ao trazeres a tua oferta ao altar, você lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar e vá lá acertar com ele. E só Jesus para falar um negócio desse. Você acha que um pastor vai falar, irmão, você está bronqueado com alguém? Não dá a sua oferta hoje, traz domingo que vem. Que jeito, meu irmão, deixa a oferta aqui e mês que vem você resolve essa questão. Jesus está dizendo, a comunidade é importante na hora do culto. Os relacionamentos são muito importantes. Eu levo em conta o que acontece nos relacionamentos da comunidade. Em João 21, Jesus orou para que todos fossem um, para que houvesse unidade na igreja, para que o mundo pudesse crer. Agora, gente, nós somos uma sociedade movida por sentimento, e sentimento na comunidade é tragédia. Se você se relacionar, quem aqui já ficou aborrecido com alguém da célula da igreja? Levanta as duas mãos, pede, diga eu. Se tem uma coisa que aborrece, é isso, quando nós vamos nos relacionarmos com sentimentos.
E muitas pessoas dizem, pastor, não dá para viver em comunidade, esse negócio é muito complicado. Eu também já pensei assim. Eu já pensei assim, queria ser padre. Não, mas só se pudesse casar. Porque lá na igreja católica, as pessoas entram, ninguém fala com ninguém, senta do lado, não tem essa coisa. Diga para o seu irmão, tem nada, você está lá e glória a Deus, levanta e vai embora. Agora, essa coisa de célula, pensa numa coisa complicada. Essa coisa de cumprimentar e dizer, irmão, pensa numa coisa complicada, um negócio desse. Se nós estabelecemos o sentimento como base para a comunidade, irmão, não vai dar certo. Eu não posso me relacionar com a minha família com base nos sentimentos. Se eu fosse me relacionar, ainda que eu amo minha esposa, mas tem dias que eu tenho vontade de esgoelar, mas não consigo, ela é muito forte. Quem já não ficou bronqueado com a esposa assim só? Tem mais algum pecador ou só eu? Agora, quer ver que vocês ficaram aí fazendo onda? Quantas mulheres já tiveram vontade de esgoelar o marido? Levanta a mão aí, só para você ver, viu? Só para você ver. Irmão, não posso me relacionar com a minha família por sentimento. Você acha que eu já não tive vontade de esgoelar o Zé Luiz? Já tive, calculei, mas ele é muito alto, eu não consigo. Já tive vontade de esgoelar todos os pastores aqui, um por uma. Irmão, não posso me relacionar. Quantos aqui já tiveram vontade de me esgoelar? Olha, meu Deus, pastores aqui, todo mundo. Gente, se for por sentimento ia ser tragédia, mas a comunidade não pode ser por sentimentos, tem que ser por princípios, por valores. Eu amo minha esposa, então eu vou respeitar. Eu amo minha família, então vou ser bondoso com a minha. Isso é princípio. Agora, se a gente for se relacionar por sentimento, irmão, não vai dar certo. A Iva vai gostar desse versículo que a senhora gosta, é da Bíblia. Provérbios 27:17 diz que ferro com ferro se afia, sai faísca, irmão. Comunidade é um lugar de sair faísca, meu irmão. Se não sair faísca, não afina, não tem fio. Já saiu tanta faísca na minha casa, ainda bem que nunca pegou fogo, mas sai faísca. Mas é o lugar onde a gente vai afiando um ao outro. Onde nós vamos nos aprimorando um ao outro. Gente, minha família já me colocou tanto nos eixos, você não tem ideia. Família é um lugar que põe as pessoas no eixo. A igreja deve ser um lugar que põe as pessoas no eixo. Tem dias que os meus sentimentos estão ruins, até mesmo para com a igreja. Mas eu tenho que me relacionar com a igreja, com a comunidade, com um valor de bondade, de verdade, de perdão. Sentimento vai produzir mágoa, mas valores vão produzir essas qualidades que Deus diz que eu devo ter. Paulo diz, para terminar, que a igreja, a comunidade é como um corpo. Os membros são diferentes, mas cada um tem grande valor. Queridos, precisamos, mesmo numa igreja grande, voltarmos a aprender o valor da comunidade. Essa raiz precisa aprofundar. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu estou devendo uns 10 cafés que eu vou tomar com alguns irmãos que eu prometi, vou cumprir. Porque isso tem a ver com comunidade, irmão. Isso tem a ver com estarmos juntos, almoçarmos um na casa dos outros, tomar café, visitar, estar juntos. É isso que Deus quer da gente. A raiz da comunidade tem que ser fortalecida, do relacionamento, do dizer, irmão, eu preciso de você. Queridos, eu fico pensando que para alguns Deus vai ter que criar uns 3 ou 4 céus lá em cima. Porque se colocar alguns aqui no mesmo céu, vai dar problema no céu. Porque tem problema aqui, irmão.
A gente precisa resolver essas coisas. Nós temos que treinar a eternidade aqui na terra. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Amar a Deus é amar os irmãos, não tem jeito. Precisamos, se você quer o reino de Deus, você precisa disso. Primeira raiz. Segunda. Terceiro. Eu acho que eu vou mandar você sentar, vou explicar tudo de novo, porque a maioria não entendeu nada. Primeira raiz. Segunda. Terceiro. Querido, isso aqui é comunidade. Quando você fica sozinho, você diz, eu não vou participar da comunidade. Eu tenho o direito de permanecer calado. Você não está em Brasília, irmão, não precisa exercer esse direito. Claro que é um direito seu de permanecer calado. Mas é tão bom se você participa da comunidade. Vamos lá, primeiro? Segundo? Terceiro? Comunidade. Quando a gente dá a nossa cooperação, as coisas ficam melhores.